para entender por que a pesquisa do Lula apresenta 40% de aprovação para um Lula que já teve mais de 80% de aprovação quando terminou o seu primeiro mandato. A primeira coisa que a gente precisa pensar é se essa aprovação do governo significaria alguma dificuldade para o Lula se reeleger. A avaliação que eu faço é que não. Hoje nós temos um brasileiro que foi programado para falar mal do governo. É completamente diferente. O brasileiro pode estar satisfeito, mas ele vai responder que desaprova, porque no inconsciente dele, a Globo trabalhou por 20 anos para falar que o governo é uma coisa ruim. Então ele sempre vai desaprovar. A pergunta básica nesse momento seria: o Brasil estaria disposto, né? Porque tudo bem, 40% apoia e nós temos aqui 54% que desaprovam. Mas desses 54% que desaprovam, quantos estariam dispostos a votarem em uma outra pessoa, diferente do Lula? Eu garanto para você que nem a metade dos que desaprovam estariam dispostos a fazer uma tentativa fora do presidente Lula. Porque nós temos agora aquela tendência do cara birrento, aquela tendência do programado pela Rede Globo de falar que política é ruim, que tudo tá ruim, que o político tá ruim, que o político é ladrão. Mas o Brasil ter que enfrentar novamente um governo de incertezas como o governo Bolsonaro, esse é o detalhe que a gente tem que se perguntar. Será que o Lula, com essa aprovação menor que a desaprovação, seria derrotado? E a resposta é não. Hoje, para falar que aprova, o brasileiro está muito mais exigente, mas na urna ele tem que votar em um ou em outro. E votar no cara das 700 mil mortes por Covid-19 é bem mais difícil do que votar no Lula, que no final das contas, depois de tanta confusão para conseguir passar a mensagem do que ele está fazendo, até o próprio mercado já se perdeu e não consegue falar mais que a economia está indo mal. Então, basicamente, essa é a leitura desses 40% de aprovação que acabam assustando, mas no fundo eles escondem uma coisa bem mais simples do que a aprovação, que é a dificuldade do cara de falar que aprova depois de tanto a Rede Globo falar na cabeça dele que governa